A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Palestra Espírita Online. Temas de interesse comum à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Vamos então começar dizendo que para nós é um privilégio e suplicamos, é claro, como foi dito, o envolvimento da Divina Providência, a ajuda, para que possamos corresponder às expectativas que tenho certeza existem da parte das entidades espirituais que fazem parte do Burgo dos Lírios, Lar Maria de Nazaré, Luz do Caminho e assim por diante. Nós vamos falar a respeito da Gênese, tomando por base a Gênese segundo o Espiritismo e a vida. Só que, considerando que vamos falar sobre a Gênese e a vida e, numa certa altura, nos deteremos no planeta Terra, nada mais importante que desenvolvamos antes considerações de um fato do qual nós precisamos ter a percepção muito clara, muito nítida. Nós existimos dentro do pensamento divino. A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, Deus, o Criador de tudo. E é claro que estes dizeres estão descritos no Livro dos Espíritos. E percebam um fato. Quando foi formulada a pergunta por Kardec aos Espíritos, ele não disse quem é Deus, mas ele perguntou o que é Deus. Portanto, não atribuiu a este ente supremo, Criador do universo, as características antropomórficas. Então, para nós, seres humanos, nos consideramos muito pequenos para nós atrevermos a entender a respeito deste ente supremo, mas sabemos que ele existe. Nós conhecemos a Deus através do entendimento e da percepção da grandiosidade em grau infinito da sua obra. Então, nada mais justo que falemos a respeito do universo dentro do qual nós existimos. Vamos tomar por base o pensamento que foi emitido por André Luiz, que considera a matéria-prima primordial que serviu como fonte de origem para a criação do universo, como sendo o hálito divino. E este hálito divino nada mais vem a ser do que o fluido cósmico universal. Por outro lado, é preciso que entendamos que os espíritos também disseram que neste fluido cósmico universal também existe o princípio vital. Aliás, a coexistência do fluido cósmico com o princípio vital, que é de origem divina, condizem com as afirmações também contidas na Gênese segundo o Espiritismo, pela qual é feita a afirmativa especialmente por Leon Denis, que o espírito dorme no mineral, o espírito sonha no vegetal, o espírito agita-se no animal e por fim vai despertar no reino hominal. Só nestes termos poderemos encontrar a coerência para estas afirmativas. Então, na exposição de hoje, vamos começar dizendo que o pensamento divino coordena todo este universo infinito. Mas, para termos uma ideia
deixando-se de lado por enquanto as teorias terrenas, mas que também poderão ter o seu fundamento e serem aceitas pela doutrina espírita, vamos ter a certeza de que a criação foi feita por Deus. Porém, quando nós, aqui no planeta Terra, existimos, é necessário que entendamos que nós estamos vivendo dentro de um universo que, pelos cálculos mais atualizados, apresenta uma idade, ou melhor, a nossa Via Láctea apresenta uma idade, não é o universo, a nossa Via Láctea apresenta uma idade de cerca de 13,8 bilhões de anos, meus irmãos. E quando o nosso sistema solar foi feito, a nossa Via Láctea já tinha, segundo estimativas e informada pelos autores, cerca de 10 bilhões de anos. Portanto, percebam, nós pertencemos a um planeta existente num sistema solar relativamente há pouco tempo. Somos novos ainda. No entanto, não esqueçamos que, em termos de universo, nós somos filhos deste universo. Nunca se pode dizer a idade de uma entidade espiritual. Isso nós iremos ver na sequência do tempo, quando outras ideias irão ter seu desenvolvimento. Porque pela afirmativa feita há poucos momentos e que foram expressadas por Leon Denis, nós sabemos que temos uma longa trajetória existencial na nossa Constituição até que chegássemos ao reino hominal. Por outro lado, meus irmãos, é necessário que entendamos que nós somos feitos, segundo informação e com certeza dos espíritos, com certeza verdadeira, de inteligência pura. Então, esta inteligência pura teve uma trajetória evolutiva dentro do universo, nesta eternidade em meio à qual vivemos. Esta inteligência pura percorreu um trajeto, galgando todos os degraus da sua evolução. Mas, deixando de lado ainda estas conotações, vamos partir do fato de que o fluido cósmico, matéria-prima impregnada do princípio vital, foi manipulado pelos co-criadores do Pai, que, obedecendo o fluxo e as diretrizes estabelecidas pela mente divina que é Deus, criaram estas condições, viabilizando através do seu poder criativo e que transcende a nossa capacidade de entendimento, as condições pelas quais a condensação deste fluido cósmico começou a acontecer. Percebam bem, eu estou falando num caráter geral por enquanto, meus irmãos. Mas o importante é reconhecermos que todas as estruturas, todos os materiais, toda a matéria orgânica e inorgânica existente na Terra e também existente nos outros orbes do nosso sistema, ou mesmo existente na nossa galáxia ou nas outras galáxias, todas são feitas dos mesmos elementos. E se me refiro a elementos, é claro que já estou me referindo aos elementos da química. Então é necessário entendermos que, inclusive, as partículas elementares que perfazem um átomo, no qual existem os movimentos orbitais dos elétrons, foram feitos a partir deste fluido cósmico universal. Mas não bastasse isso, a ciência atual já nos informa. E é preciso que acrescentemos, porque quando Kardec escreveu, obedecendo às diretrizes dos espíritos, e seguindo também, numa grande parte do livro A Gênese, as orientações de Galileu Galilei, através do médium que psicografou os pensamentos de Galileu Galilei, que é Camille Flammarion, foi usado naquela época
a ciência que existia naquele tempo. As entidades espirituais aguardam sempre, e nós sabemos disto pelas bibliografias, que tão somente é revelado para o homem na medida em que ele adquire as condições evolutivas necessárias para entender as verdades. E é preciso que conheçamos, que sintamos, que muita coisa no campo universal da vida, da criação da obra divina, existe ainda e que nós não sabemos, que transcende ainda a nossa capacidade de entendimento. Então, prosseguindo, o fluxo divino, o poder pensante das entidades espirituais com o poder criativo, incomensurável, mentores siderais, mentores que têm um poder assim indescritível, entre os quais Cristo também é igual. Ou seja, é preciso que eu diga logo, Cristo é a entidade espiritual mais evoluída que já veio à Terra. É o Filho unigênito que Deus mandou até nós para orientar esta humanidade no trajeto do seu caminho evolutivo, para que pudessem marchar em direção a Deus. Mas estes espíritos, como eu estava dizendo, feito este parênteses, eles conseguiram constituir a partir do fluido cósmico universal estas partículas elementares. E hoje, inclusive, existem propostas científicas embasadas na experimentação. Propostas ainda um tanto quanto teóricas, mas já aceitas como verdade. Que estas partículas elementares que nós chamamos e que formam os elementos da química, de elétrons, de prótons, de nêutrons e de mesons, elas são constituídas por partículas menores ainda, que são chamadas de quark. Quark gluon, que viabiliza a unificação dessas partículas para constituírem dessas partículas de quark para constituírem as partículas um pouquinho maiores que perfazem um átomo. Então percebam, nós estamos usando a química contemporânea para apresentarmos estas considerações e com certeza que se esses fatos fossem conhecidos no tempo de Kardec, ele iria utilizar, valer-se de um caminho possivelmente muito mais brilhante do que esse aqui que está sendo exposto para vocês, mas usaria o caminho utilizando-se da ciência que já estaria num patamar evoluído bastante. Ainda prosseguindo, meus irmãos. Então, esse fluido cósmico universal constituiu os átomos. Estes átomos perfazem os elementos da tabela periódica, da tabela de classificação periódica dos elementos, e que foi estabelecida, foi montada por um cientista contemporâneo de Kardec, e que se chamou de Mendeleev. Então, estes átomos que perfazem o mundo da química e que são os componentes da matéria, eles estão presentes no universo. Esta é a conotação que nós fazemos em termos de princípio. Por outro lado, meus irmãos, agora façamos um parênteses nessa conotação e vamos abranger para termos uma ideia do universo. Para termos uma ideia, meus irmãos. Porque, na verdade, ideia completa o homem não possui. Existe atualmente uma tecnologia muito avançada, muito adiantada. E esta tecnologia, especialmente no campo da informática, especialmente no campo do lançamento das sondas espaciais, que constituem os instrumentos de observação do universo e que mandam, via eletromagnética para a Terra, códigos que são decifrados por supercomputadores. E dentro dessas interpretações, meus irmãos, hoje em dia podemos dizer sem medo de errar, que dentro das estimativas matemáticas, a obra divina, onde Deus é onipresente, está constituída aproximadamente por cerca de 10 na potência 13, como sendo o número que expressa a quantidade
de nebulosas irresolúveis, assim chamadas porque na verdade parece um ponto luminoso na distância, mas que realmente não são pontos luminosos, mas sim galáxias, semelhantes à nossa galáxia. E 10 na potência 13, meus irmãos, quer dizer 10 trilhões de galáxias atualmente, dentro das estimativas matemáticas, existem no nosso universo. Percebam, meus irmãos, o que é o universo. Percebam por que Kardec disse o que é Deus. E os espíritos, quando deram a sua resposta, espíritos coordenados por Cristo e chamados espíritos de verdade, não contestaram a forma como a pergunta foi feita. Esse Deus é onipresente, ele é infinito e ele abrange essa criação toda. Mas eu falei de 10 trilhões de galáxias. Só que aqueles pontos onde essas sondas não conseguem mais captar imagens e nem enviar transformações, lá a obra de Deus também existe. Lá existe a continuidade. Para nós termos uma ideia, meus irmãos, do que estou dizendo, é necessário que a gente faça um aposto explicativo. A distância no espaço é medida em ano-luz. Nós precisamos, então, entender o que é um ano-luz. Mas antes é preciso compreendermos que o mundo da física já comprovou. Eu não estou falando de hipótese, eu estou falando de ciências experimentalmente demonstrada. A velocidade da luz, através do método da roda dentada, no campo da física é conhecido. Ela se desloca com uma velocidade, meus irmãos, de 300 mil quilômetros em cada segundo. Agora percebam, existe no Monte Palomar, Califórnia, Estados Unidos, um telescópio. Esse telescópio ele tem um poder de alcance incrível e ele está situado num morro, numa montanha alta, e esse telescópio ele conseguiu fotografar galáxias irresolúveis que, para chegarem até nós, segundo cálculos que o homem consegue fazer. É claro que eu não sei fazer esses cálculos, mas eu acredito e tenho certeza na ciência. Empregando cálculos profundos de matemática e usando supercomputadores. Essa galáxia irresolúvel captada a imagem nesse telescópio do Monte Palomar levou 2 bilhões de anos para a sua imagem chegar até a nossa Terra. Eu disse 2 bilhões de anos, meus irmãos. Percebo então como é impossível nós falarmos deste universo e atribuirmos ao mesmo uma dimensão. Deus é infinito e neste universo infinito, que obedece o comando e diretriz desta mente divina maravilhosa, suprema, criativa, amorosa, justa, perfeita, que é infinito, abrange tudo isso aí. E agora, meus irmãos, que eu fiz essas considerações, vamos entrar na nossa Via Láctea. Na nossa Via Láctea, também dentro das estimativas matemáticas, existe cerca de 250 bilhões de estrelas. E nessa nossa Via Láctea, porque é chamada assim devido quando olhamos para o céu e enxergamos um caminho luminoso semelhante de cor esbranquiçada, e por isso foi chamado de caminho de leite. É a Via Láctea, porque lácteo quer dizer leite. Esta Via Láctea também foi aproximada, quer dizer, foi medida pelas pessoas versadas em astrofísica e conseguiram a demonstração de que esta Via Láctea
ela apresenta 100 mil anos-luz de diâmetro. Meus irmãos, se a luz viajasse de uma borda dessa galáxia até a outra borda, porque ela tem uma formação lenticular e é muito ampla, seria necessário o transcurso de 100 mil anos-luz. Ou seja, seria necessário que a luz, viajando com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, viajasse durante 100 mil anos para vencer essa distância. Percebam bem, não é a troco de nada que dentro das estimativas matemáticas o homem já pode avaliar que só na nossa Via Láctea existem 250 bilhões de estrelas. Mas acontece que essas estrelas, meus irmãos, foram constituídas, é claro, tem a teoria de Laplace que explica como aconteceu a formação das estrelas, como aconteceu a formação dos planetas orbitais existentes em torno de cada uma dessas estrelas. Existem explicações e vamos entrar nessas explicações. Mas acontece que eu estou assim falando, meus irmãos, porque nós estamos falando dentro daquela base que Cristo deixou para nós. Não se turbem os vossos corações. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não o fosse, eu já vou-lo teria dito. Eis que me vou para vos preparar o caminho. E quando tenha preparado o caminho, voltarei para vós e os arrebatarei para mim, a fim de que onde eu esteja, ali também estejai vós. Esta foi uma revelação feita por Cristo, não uma profecia. Naquele tempo era um ato de fé, mas, na verdade, hoje é um fato científico, porque nós sabemos que existem muitas moradas da casa do Pai. Tomando-se como base, meus irmãos, só a nossa Via Láctea, vamos tomar como base Carl Sagan e Frank Drake, e dizer que estes astrofísicos, através de estudos matemáticos complexos, fizeram estimativas, e dentro das suas estimativas, eles calcularam que no mínimo em nossa Via Láctea existe 1 milhão de supercivilizações. E na própria Bíblia, embora não vá dizer o ponto da Bíblia onde se acha, porque eu mesmo teria que fazer a procura para depois dizer, falam-se dos pratos voadores. Fala-se hoje em dia, especialmente pelos ufólogos, que inclusive na televisão Mundo Maior tem os ufologistas que conversam a respeito dos objetos não identificados e que foram vistos na Terra por muitas pessoas. Então percebam, Cristo não fez uma profecia, Cristo fez uma revelação. E agora, com a tecnologia avançada que nós possuímos, com as sondas espaciais lançadas no espaço, especialmente a sonda Newton, a gente é sabedor que está este instrumento enviando para a Terra, para computadores que estão decifrando esses fatos informados, está se constatando estrelas novas, estrelas supernovas que estão em fase de formação, ou mesmo estrelas que, inclusive, são formadas, como o nosso Sol, que também é uma estrela, por planetas orbitais. Esses planetas têm seus satélites orbitais. E foi, então, detectado, através dessa tecnologia avançada humana, que cresce de forma tão célere nos dias atuais, foi detectado um orbe no qual existe oxigênio, existe nitrogênio, gás carbônico, existe água, e, portanto, lá tem todas as condições para existir a vida. Percebam bem, de propósito a gente vai, na medida em que se desenvolve estas ideias que são de cunho científico,
fazendo interpolações, porque, na verdade, é preciso que entendamos que nós somos não os habitantes da Terra, únicos seres vivos do universo. Porque existem muitas moradas na casa do Pai e lá também existem nossos irmãos percorrendo a sua trajetória evolutiva. E eis que nós sabemos pela própria doutrina que nos propicia estas informações, que os irmãos espirituais, recalcitrantes na sua inferioridade e que não querem libertar-se das mesmas, já começam a ser um fator impeditivo para o sucesso da continuidade da trajetória evolutiva pelos seres humanos que já são cristianizados e querem ter a continuação do seu trajeto em direção a Deus. E estas almas, nós sabemos que neste momento em que já acontece e vai adiantado aquilo que chamamos de transição planetária, que é a passagem da Terra na sua trajetória evolutiva, de um patamar de expiações e provas para um planeta de regeneração, muitas personalidades almas daqui irão ser expurgadas, mas não serão condenadas, não irão sofrer dentro da eternidade, não sofrerão penas eternas, porque Deus é incapaz, no seu infinito amor, de tratar assim a seus filhos. Inclusive o nosso amado Pai Celestial, quando mandou que Cristo viesse à Terra para orientar esta humanidade. Segundo dizeres do próprio Cristo, o meu Pai me recomendou para que eu cuidasse de suas ovelhas, porque nenhuma das ovelhas do seu aprisco deverá perder-se. Então, por mais recalcitrante na prática dos erros, por mais que queiram se manter na inferioridade, nos prazeres da carne, jamais eles irão ficar eternamente nesta situação de inferioridade. Eles irão, quer queiram, quer não queiram, dentro da eternidade também percorrer um trajeto evolutivo em direção a Deus, porque isto está expresso na parábola do filho pródigo. Percebam, pois, meus irmãos, nós estamos fazendo essas inserções porque, na verdade, temos que ter uma razão para essas exposições científicas que explicam a gênese e a vida. A gênese que não se refere somente à origem do planeta Terra, mas refere-se à criação do universo. Então percebam, meus irmãos, como existem conhecimentos na nossa doutrina maravilhosa que nos propicia tantas riquezas em termos de informação. Nós precisamos entender que o espírita não se baseia em atos de fé. Nós estamos libertos dos dogmas, cristalizados no tempo, muitas vezes desde períodos medievais. E nem queremos perseguir ou condenar nossos irmãos que ainda vivem em função das suas crenças, as quais merecem o nosso mais profundo respeito, porque as mesmas oferecem ensinamentos e querem que nós possamos progredir e marchar em direção a Deus e geralmente tomam os ensinamentos de Cristo como referencial. Então percebam, meus irmãos, nós falamos antes deste universo, só que este universo todo é feito de fluido cósmico universal, e este fluido cósmico universal é impregnado da vida. Nós não vamos ainda entrar no campo da criação da vida propriamente dita. Mas precisamos, no transcurso das nossas análises verbalizadas, considerar que antes que a vida houvesse surgido no planeta Terra, ele precisou ser formado. Outros orbes foram formados. E eis que temos hoje, então, o nosso Sol, estrela de quinta grandeza, e os planetas que formam os sistemas de planetas orbitais em torno do Sol. Estes planetas, que inclusive têm seus satélites, alguns, outros não têm satélites,
A Terra, que tem um satélite fazendo a translação em torno da Terra, tem outros que chegam a ter 11 satélites orbitando em torno de si, e tem outros planetas que, inclusive, pertencentes ao nosso sistema solar, que apresentam, vejam só, apresentam 12 satélites. Outros, o Urano apresenta 9 satélites e mais 3 anéis que giram em torno desse astro. E além desses satélites, existe no espaço, na nossa galáxia, existem outras porções menores, que são planetóides, que são meteoros, que são meteoritos. Os meteoritos que nós observamos durante a noite, quando esses caminhos luminosos se tornam visíveis à nossa percepção. Nada mais vem a ser do que partículas de substâncias siderais que viajam no espaço, e no momento em que entram em contato com a nossa atmosfera, eles entram em estado de incandescência e geralmente são fragmentados. E muitos deles caem, atingem, é claro, a nossa Terra na forma de partículas. São os meteoritos, os meteoros. Mas, deixando de lado ainda estas análises, na formação do nosso sistema solar agora, analisando, é preciso que digamos, esta substância, esse fluido cósmico universal, impregnado de princípio vital de origem divina, ele assumiu a forma de uma nuvem de tamanho incomensurável, gigantesco, e esta nuvem já era constituída por estes átomos que nós acabamos de mencionar. E começou a ter uma aproximação entre esses átomos, e quanto mais próximos estavam uns dos outros, mais ia acontecendo o movimento vibratório deles e o movimento vibratório das suas partículas. E acontecendo este movimento, começou a ter a produção de calor. Estamos falando só do nosso sistema solar. E começou a ter um movimento não só vibratório, como também giratório. E foi aumentando esse movimento giratório. De maneira que as partículas, os elementos mais pesados ficaram no centro desse disco em movimento giratório. E começou a acontecer, então, uma mudança de forma nesta nuvem gigantesca que ficou com a aparência de uma lente, ficou com uma formação lenticular. Aliás, por sinal, até mesmo a nossa galáxia tem uma forma lenticular. Mas nós estamos nos detendo agora, nesse momento, na dinâmica por meio da qual aconteceu a formação do nosso sistema solar. Então, no momento em que esses elementos mais pesados estavam no centro da Terra, dessa nuvem com forma lenticular, esses elementos mais pesados ficaram no centro e começaram a ter a manifestação de uma força que também é fruto da criação divina, porque tudo que nós constatamos é fruto da criação e da sabedoria divina. Começou a surgir uma força centrípeta, e nas bordas dessa formação lenticular em movimento giratório imenso estavam as partes menos densas. E foi quando então da parte central houve um momento em que a força centrípeta foi sobrepujada pela força centrífuga, que vem a ser a força que atua num corpo em movimento giratório, desprendendo-se da borda dos fragmentos. E são estes fragmentos de grande proporção que foram constituir os planetas. Então a nossa Terra no começo era viscosa, era quase que uma massa viscosa, redonda, muito grande, porque atualmente ela diminuiu de tamanho pelo processo de resfriamento,
Mas essa Terra, que ainda era viscosa, que era semimaterial, ela ainda estava animada do processo de rotação, porque herdou essa rotação da parte central, que estava em movimento giratório. E então, da mesma forma, houve o desprendimento de outros fragmentos grandes, e assim nós temos o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, o planeta Terra, o planeta Marte, o planeta Júpiter, o planeta Saturno, o planeta Netuno, o planeta Urano e o Plutão, que atualmente quase que não está sendo considerado como sendo parte do nosso sistema solar. Mas quando a Terra e estes planetas desprenderam-se, eles não tinham solidez. Era uma massa líquida em processo giratório que precisou perder o seu calor para adquirir consistência material. E muitos deles desprenderam partículas, formações, através da força centrífuga que atuava sobre eles, porque a parte central, a força centrípeta agia, e na parte periférica a força centrífuga existe. Se vocês ficassem, por exemplo, apoiados, e nos circos até acontece, nos parques de diversões, de um corpo redondo, um tipo de cilindro, e ele começasse a girar, vocês iriam ver que ficariam grudados na parede desse cilindro quando ele estava com um movimento giratório muito alto. É a força centrífuga lançando o corpo de vocês contra a parede. Por isso que vocês não saltam para longe. É um brinquedo dos parques de diversões, que baseia-se na força centrípeta e baseia-se na força centrífuga. É a aplicação de uma lei física. Pois bem, quando os planetas ainda estavam numa consistência semilíquida, pouco sólida, mais ou menos, posso dizer, viscosa, como se fosse, um globo maleável, ele desprendeu fragmentos e esses fragmentos formaram os satélites. Inclusive o caso do planeta Urano, no qual a gente sabe que 12 satélites existem. Percebam bem. No planeta Saturno. No planeta Saturno existem 12 satélites. E no planeta Netuno existem 9 satélites e 3 anéis. Então percebam, meus irmãos, isso aí é a dinâmica da qual a divina providência valeu-se para criar o Sol e para a criação também de todas as estrelas que formam a nossa galáxia, que apresenta 100 mil anos-luz de diâmetro e que tem cerca de 250 bilhões de estrelas. E que, dentro das estimativas feitas por especialistas em astrofísica, possivelmente tem no mínimo 1 milhão de supercivilizações. Então existem realmente muitas moradas na casa do Pai. E é claro que muitas delas são habitadas por irmãos nossos que também estão percorrendo uma trajetória evolutiva, e nesse trajeto evolutivo eles marcham em direção a Deus, bem como está previsto, de forma tão precisa por outro precioso ensinamento que Cristo deixou para nós, que é a parábola do filho pródigo. Quando o pai simboliza Deus e o filho pródigo simboliza o homem, que por força dos seus desregramentos ele afasta-se do pai. Ele quer, no entender dele, aproveitar a vida. Mas quando retorna à casa do pai, o pai está feliz e faz festas, porque finalmente seu filho retornou para o seu aprisco, para a sua casa. Vamos continuar fazendo essas interpolações, meus irmãos, para darmos um sentido não só científico e não ficarmos com essa impressão de que nós estamos falando tão somente de ciência. Nesta altura dos acontecimentos, meus irmãos, é preciso que consideremos
que a Terra era um foco, agora nos detendo na Terra, era um foco incandescente, assim como incandescente é o nosso Sol, no qual bilhões e bilhões de graus centígrados existe como produção de calor, para medir a magnitude do calor lá formado. E esse Sol que nos transmite esse calor, que nos viabiliza a sustentação, a origem e a manifestação da vida aqui no nosso planeta. Percebam, meus irmãos, que esta Terra então era muito quente. E a ciência, agora usando ela como referência, traz informações que são impressionantes para nós. Porque quando desprendeu-se da massa maior que ficou sendo o nosso Sol, a Terra e os outros planetas, eles levaram a Terra, sabe-se que levou, meus irmãos, e tem cálculos que transcendem a minha capacidade de entendimento, mas que fazem parte do conhecimento do homem. E na medida em que o homem vai apropriando-se destes conhecimentos, nós apenas estamos aprendendo, amealhando aquilo que é parte da sabedoria divina, é parte do conhecimento divino. Nós somos sua propriedade, e todos os conhecimentos que nós pensamos que é a única causa que nos satisfaz, e até alguns veneram seus conhecimentos como se tais conhecimentos fossem Deus, e têm a pretensão de dizer que Deus não existe, basta que eles ampliassem a sua sabedoria e fugissem da visão tubular que têm quando enxergam o mundo tão somente através dos seus conhecimentos e isolam-se do resto. Mas deixemos de lado esta problemática para outras ocasiões, porque é claro que existe uma razão de ser para que o homem seja materialista, seja positivista. Mas o homem está chegando a um momento na sua época evolutiva, como é agora, em que nós poderemos dizer: quem está acompanhando o progresso está se libertando dos dogmas cristalizados no tempo. Já não podemos mais viver no tempo das fábulas, meus irmãos. A gente está vendo aqui nos dizeres que foram até o momento apresentados que um dia de Deus é diferente do dia do homem e que nós não fomos feitos em 7 dias na criação divina, correspondente a 7 dias da semana, ou melhor, 6 dias. Não fomos. Nós temos que atribuir à criação divina o seu verdadeiro significado. Então percebam, meus irmãos, a Terra era muito quente e ela começou a perder paulatinamente calor da sua superfície para o espaço. E essa perda de calor, meus irmãos, até que chegasse a 1.500 graus centígrados na superfície, precisou transcorrer, vejam só, 4,5 a 5 milhões de anos, meus irmãos. Milhões, não é bilhões, é milhões de anos. Precisou acontecer. Percebam, isto nas faculdades, acredito, na geologia, na antropologia e em outros conhecimentos mais, a gente deve ter ensinamentos deste teor, mas nós estamos apenas usando as bibliografias, que nos dão as informações para que, com segurança, possamos assim nos expressar e entender que realmente o dia da criação é diferente. Então precisou passar de 4,5 a 5 milhões de anos para que a Terra chegasse à temperatura de 1.500 graus. E quando, vejam só, a Terra, na sua superfície, tinha 1.000 graus, já começou a acontecer a solidificação da crosta terrestre. Já começou a endurecer, a adquirir uma superfície, mas era muito quente a Terra. Ela era envolvida por um manto negro de nuvens constituídas por substâncias várias
que eram frutos da exudação das entranhas da terra, que ainda estava num estado de recém-solidificação da crosta. Quando a terra resfriou de 1000 graus para 700 graus, meus irmãos, e isso é afirmado com propriedades e com fundamento científico, a superfície da crosta já media 9.650 metros de espessura. Vejam só, 9.650 metros, já era bastante espessa. Mas ainda ela prosseguia sendo muito quente. E agora, meus irmãos, vamos fazer outra consideração. Tudo isso aí é o trabalho feito pelos prepostos do Pai, no preparo da nossa amada terra, equilibrada e constituída por Deus, cheias de leis que permitem a manifestação da vida. E acontece, meus irmãos, que naquele tempo começou, naquelas nuvens formadas em torno da Terra, que era a atmosfera primitiva do planeta, a acontecer precipitação, porque não somente substâncias minerais ficavam flutuantes e transformadas em vapor. É preciso que vocês entendam que quando o ferro atinge uma temperatura muito alta, ele começa a se transformar em vapor também. Ele perde a sua solidez. Quando o ouro começa a atingir uma temperatura muito alta, igualmente transforma-se em vapor. Quando a água entra em 100 graus, entra no estado de ebulição e igualmente transforma-se em vapor. Então, nos primórdios dos tempos, que perde-se na noite dos tempos, porque a Terra tem cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos de existência, acontecia chuva de metais. E então, naquela época onde a vida era impossível acontecer, mas cientificamente sabemos que era assim, existiam riachos de ferro, existiam riachos de ouro, de prata e de outras substâncias mais pesadas. E assim, então, hoje nós entendemos como, por exemplo, numa mina, descobriam no passado, porque agora não se sabe se ainda existe, os filões de ouro nas entranhas da terra, onde pela escavação iam tirando aquele ouro, que se solidificou. Mas a verdade é que a terra prosseguia tendo o seu resfriamento. Como vocês percebem, não é possível a gente esmiuçar todos os detalhes relacionados com os fatos científicos que estamos aqui tentando desenvolver, e, não obstante, a limitação, diga-se de passagem, dos meus conhecimentos. Porque se nós passássemos estudando todo dia e não parássemos durante toda a nossa vida, jamais iríamos conseguir nos apropriar de tudo aquilo que existe no campo científico e no campo da criação divina. E que tudo isso foi feito por Deus. É importante isto, meus irmãos, porque nós estamos aqui analisando as causas, os efeitos, quero dizer, os efeitos. Os efeitos são a criação divina e as modalidades pelas quais essa criação aconteceu. Mas quando os efeitos são muito inteligentes, meus irmãos, a causa há de ser inteligente. Nada acontece por acaso. Não há efeito sem causa, meus irmãos. E quando os efeitos são inteligentes, e são, as causas também são. Percebam, meus irmãos, o equilíbrio, por exemplo, que acontece nos elétrons orbitais. A força centrípeta de atração existente no núcleo de um átomo, constituído principalmente por prótons e nêutrons, e que é mantido num estágio de equilíbrio perfeito. Deus fez isso. Os co-criadores do Pai, porque o universo é infinito,
e antes de nós outros filhos atingiram o término da sua trajetória evolutiva, têm também o poder de criar e obedecem sempre a esse ente maior que é Deus. Somente perfeição nós percebemos. Mas é só um exemplo, porque nós sabemos que o mundo da química interpreta todas as leis. E o mundo da química percebe a grande quantidade de energia que se acha contida num átomo. Quando o homem consegue desintegrar um átomo e formar uma cadeia que se propaga de desintegração dos demais átomos, gera-se uma energia tal que acarreta a tragédia que se verificou em Hiroshima e Nagasaki no tempo da guerra, da Grande Guerra, onde criminosamente lançaram as bombas atômicas, porque não precisavam lançar mais, contra o povo japonês. Então percebam, se o átomo, quando se desintegra, porque não estamos analisando a guerra, mas no momento que a gente cita o fato, tem que se mostrar que se tem uma opinião. Quando se desintegra o átomo, libera-se a energia. E essa energia, o que é? É o fluido cósmico, que foi libertado. Nessa desintegração, quando ela é total, não sobra nada. Somente sobra a energia pura, a fonte de origem do mundo material. Percebam bem que quando a gente começa a fechar os fatos, começa a fazer uma coleção de conhecimentos, sempre vamos terminar num ponto, onde a única solução existente é Deus, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Percebam, meus irmãos, que nós passo a passo vamos avançando nas nossas exposições. Mas ainda prosseguindo, chegou um momento em que estas substâncias pesadas que se precipitavam sobre a superfície do planeta na forma de chuva aconteceu completamente, então aí começou a acontecer a precipitação da água que em torno do planeta existia na forma de vapor. Porque das entranhas da Terra, nas erupções, não só desprendiam-se as diversas substâncias que compõem a Terra, na forma de gases, mas também a água, também o hidrogênio, também o metano, também metano é o gás dos pântanos, também ácido cianídrico, também gás anidrido carbônico, monóxido de carbono. E todos eles naquela época eram incompatíveis, porque vejam bem, não falei do oxigênio. Incompatíveis para que na Terra surgissem os seres vivos. Aí começou a acontecer a precipitação de chuvas. E isso é outra coisa curiosa que eu digo para vocês. Tudo isso são fatos científicos, inclusive que as crianças aprendem a nível de primeiro grau e de segundo grau, às vezes, quando é uma profundidade maior. Precisou acontecer a precipitação pluviométrica sobre a Terra, meus irmãos, durante 60.000 anos, para só então existir a limpidez da atmosfera e a temperatura ambiental, que ainda hoje existe. Mas pensem bem, 60.000 anos, depois que a Terra estava solidificada, 60.000 anos consecutivos de chuvas, relâmpagos, trovões, e a formação de nuvens que tão logo se formavam, logo depois se precipitavam, e assim o resfriamento da Terra foi se verificando paulatinamente. E assim, meus irmãos, é preciso que entendamos, a Terra, naquele tempo, era constituída por um bloco único, e esse bloco único era emerso, estava acima da água. E essa água que se precipitou-se na forma de chuvas durante 60.000 anos, ela viabilizou a formação daquilo que chamamos de oceano primitivo. Esse bloco único de terra, meus irmãos, era chamado de Pangeia. E o oceano primitivo era chamado de Pantalassa.
E consta, meus irmãos, usando os dizeres de Emmanuel, que Cristo, quando a Terra já estava mais ou menos constituída, veio ao planeta Terra com outros irmãos de grande hierarquia psíquica, também obedecendo às diretrizes de Cristo, porque percebam bem, quando a Terra há bilhões de anos teve a sua formação, Cristo já era Cristo. Ele já era um espírito evoluído. E ele acompanhou a formação deste planeta. E Cristo, então, com estes mentores siderais, estabeleceu as diretrizes que precisavam ser obedecidas no campo dos eventos que a ciência hoje explica profusamente, para que aqui pudesse surgir a vida e para que aqui também pudessem se constituir as condições todas em função das quais iriam as humanidades que aqui reencarnariam encontrar as condições para que sua trajetória evolutiva em direção a Deus pudesse ser uma realidade concretizada. Percebam bem, então, por quê? A nossa doutrina é filosofia, é ciência e é religião, meus irmãos. Assim sendo, tomemos como base agora o livro Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por André Luiz, através dos préstimos de Chico Xavier. Foi psicografado por Chico Xavier através dos préstimos de André Luiz. Mas antes disto, meus irmãos, vamos dizer que quando Cristo veio ao planeta com esses mentores siderais, Cristo veio para estabelecer essas diretrizes e esses fatos. São citados no livro A Caminho da Luz, que foi redigido em 1938, quando Francisco Cândido Xavier era pouco mais do que um adolescente. E percebam bem, esse livro chamado A Caminho da Luz, que foi ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, foi feito na exiguidade, parece-me que de 2 meses. E neste livro, meus irmãos, além das outras preciosas informações existentes, não só existe a informação de que Cristo veio, mas também tem a informação que uma vez que Cristo estabeleceu as balizas diretrizes para a evolução das humanidades que aqui iriam aparecer, ainda existe a citação. E foi então quando percebeu-se que seres angelicais das diversas direções do universo convergiram para o planeta Terra. E foi quando então começou a acontecer a formação nos oceanos primitivos de uma sopa química. Percebam bem, a gente não está desvinculando-se da ciência que explica os fatos, mas esses eventos são coordenados num grau muito maior do que nós imaginamos, pelas entidades espirituais maiores, que para elas não existe o tempo. O tempo, que é a sucessão das coisas transitórias, é muito relativo. Os seres que já atingiram e completaram a sua trajetória evolutiva estão no universo eterno, dentro do espaço eterno, que não tem começo e para o qual não existe um fim. E Deus está presente em tudo isso. O nosso Pai maravilhoso, que é Deus, está presente e coordena de forma perfeita, e todas as leis da física demonstram a perfeição do equilíbrio existente nas manifestações universais. Então percebam, meus irmãos, o caminho que o espírita percorre é através do tríplice aspecto doutrinário que foi estatuído por Kardec quando estabeleceu as orientações diretrizes do Espírito de Verdade. Ele usou filosofia, que nos permite pensar e analisar. Ele usou a ciência
que nos permite a demonstração dos fatos. E ele usou a religião porque a nossa base são os ensinamentos de Cristo. E os ensinamentos de Cristo criam em nós a religiosidade. E é esta religiosidade que nos liga a Deus e a todos aqueles que já se acham ligados a Deus. Então, o tríplice aspecto filosófico, científico e religioso é a característica da nossa doutrina e que por isso não chamamos de religião, nós chamamos de doutrina, porque nós não temos dogmas, nós não temos rituais. Nós temos ciência, temos filosofia e temos a religião, porque a base dos nossos ensinamentos é Cristo, exclusivamente, pela qual aprendemos tudo aquilo que Ele nos ensinou e procuramos fazer, inobstante as nossas imperfeições. Percebam, meus irmãos, então começou a aparecer, como disse, aquilo que chamou-se de sopa química. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Parece-me que em 1912, na Rússia, surgiu um cientista chamado Alexander Ivanovich Oparin. E este cientista, meus irmãos, imaginou a atmosfera primitiva do planeta, ou conseguiu, através dos seus estudos, descobrir a atmosfera primitiva do planeta. Ele apropriou-se de rochas muito antigas e conseguiu, em laboratório, achar as substâncias que faziam parte da atmosfera primitiva do planeta. E então ele formulou a sua hipótese. Hipótese que ficou sendo desde 1912, parece, né? Aproximadamente nessa data, até 1952 ou 53. Porque foi quando, então, a teoria de Alexander Ivanovich Oparin a hipótese foi demonstrada e a hipótese virou tese e essa tese tornou-se teoria pelas múltiplas demonstrações que conseguiram realizar. Mas vamos deixar para falar disto daqui um pouco ou na próxima oportunidade. Então, Alexander Ivanovich Oparin imaginou o planeta primitivo e percebia que esse planeta primitivo era exposto a radiações ultravioleta, era exposto constantemente a radiações infravermelho, era exposto a relâmpagos. E essa chuva que caía na formação do oceano primitivo, ela precipitava-se sobre as rochas ainda quentes, pois ainda existe hoje rochas quentes. Tem as regiões do planeta, na proximidade dos polos, que são regiões onde existe a emersão do calor da Terra, e ali são áreas vulcânicas. Mas disso hoje não iremos falar. Isto prova que a Terra ainda preserva o calor dentro de si. E as erupções vulcânicas são a comprovação deste fato, e o grau geotérmico é outra comprovação que nós temos. Então caía esta chuva sobre as rochas quentes, e então conseguiu Stanley Miller e Haroldo Urey, cientistas, agora de poucos anos atrás, eles montaram em laboratório as mesmas condições da atmosfera primitiva do planeta e submeteu com um arco voltaico aquela retorta na forma de um balão a um processo de ebulição constante. E após alguns dias ou um mês de efervescência, fez a coleta do material que existia dentro da retorta e constatou que os primeiros aminoácidos, os primeiros ácidos nucleicos, os primeiros proteinoides eram formados dentro da retorta a partir das substâncias que compunham a atmosfera primitiva do planeta. Então perceba, é um método científico que demonstra a verdade da teoria de Alexander Ivanovich Oparin. Mas tem as forças divinas viabilizando essas manifestações profundamente e que aconteceram quando Cristo veio ao planeta.
que são os seres angelicais que vieram ao planeta, e foi quando então apareceu uma sopa química. Então percebam, as descrições, as informações de cunho religioso encontram respaldo nas informações científicas. Agora, é preciso que as pessoas se desprendam do seu fanatismo e dediquem-se à leitura, ao estudo, e comece a analisar, a aprofundar seus conhecimentos, e ela vai perceber como realmente as coisas se fecham. E percebam bem como levou tempo para que tudo isto acontecesse. E assim então ficou demonstrado que realmente, a partir desta sopa química, formaram-se os aminoácidos, formaram-se proteínas, formaram-se os coacervados e os tactoides, a respeito dos quais a biologia atual comenta e fala. E consta no mundo materialista, que usa a ciência como referência, que por acaso surgiu a vida. Porém, nós espíritas sabemos que a vida se formou porque nestas substâncias existia o princípio vital, de origem divina, e pela influência dos co-criadores do Pai, estas substâncias formaram os primeiros seres vivos, na forma celular, meus irmãos, na forma bacteriana, na forma de algas, na forma de protozoários. E assim começou então o trajeto da vida no seu percurso evolutivo. Mas acontece que este princípio vital, meu irmão, dentro do ser vivo, em obediência às orientações dos co-criadores do Pai, tornaram-se aquilo que nós poderemos chamar de mônadas celestiais. E quando esses seres vivos exercitavam sua vida lá na pequenez inimaginável, adquiriam alguma experiência nas suas funções, na totalidade do plano da inconsciência, na totalidade inconsciente. Mas quando desaparecia aquele ser unicelular, esta mônada adquiria, incorporava em si a experiência adquirida. E logo depois ia ocupar outro ser vivo. E percebam, assim então nós fomos tendo a trajetória evolutiva, meus irmãos, dos seres vivos no planeta Terra. Nós vamos pensar mais um pouco e depois eu gostaria de propor para vocês que fizéssemos uma prece de encerramento, onde tenho certeza a espiritualidade que se encontra em sintonia com este programa vai nos ajudar na prece que irá ser realizada em benefício de todos. É claro que essas informações que eu disse relacionadas com os primeiros seres vivos, é preciso que vocês entendam, eles profusamente encontram-se registrados nos livros de biologia, nos livros que tratam da evolução da vida, verdadeiros tratados, onde, em primeiro lugar, apareceram os celulares. Apareceram os celulares que formaram infusórios, que formaram aglomerados de células, vivas, mas isoladas, e ainda não tinham as características de formação complexa, como apresentam os seres vivos da atualidade. Aconteceu, todavia, um percurso todo, onde iremos constatar, meus irmãos, no transcurso das considerações que iremos fazer, na sequência do tempo, porque estamos tratando a respeito da gênese e da vida, que Charles Darwin, que foi tão ridicularizado pelos conhecedores de ciência da sua época, estava com a totalidade da razão. E iremos constatar também que um Johann Gregor Mendel, pai da genética, que foi proibido pela ordem religiosa do seminário ao qual ele pertencia que divulgasse seus trabalhos. E somente 30 ou 40 anos depois é que um Hugo de Vries conseguiu encontrar e apresentar os trabalhos de Johann Gregor Mendel, pai da genética, que criou todas as bases
que serviram para o processo evolutivo da humanidade, em termos científicos no campo da vida, até o dia atual em que hoje conhecemos o projeto Genoma, que expressa todos os componentes genéticos de todos os seres vivos existentes no planeta Terra. Mas nós só estamos nos antecipando em considerações que depois precisam ser mais analisadas. Percebam, meus irmãos, nós estamos falando da origem da vida. Nós estamos falando de uma das casas do Pai, que precisou ser constituída. E essa constituição aconteceu. E o homem chegou a um grau de evolução onde agora nos é permitido compreendermos esses fatos. Nós teremos a oportunidade, daqui a um mês, na próxima segunda terça-feira do mês seguinte, de prosseguir as nossas considerações. É preciso que vocês saibam, meus irmãos, que este programa está sendo gravado e a gravação irá ser apresentada na Rádio Luz Espírita, através do YouTube, talvez através do Facebook, enfim, vai ser divulgado e vocês terão a oportunidade até de gravarem estas considerações, porque elas formam a grandeza luminosa que nem sempre é abordada e que traduz a grandeza esplendorosa da nossa doutrina, que nos propicia tanto consolo, porque nós ainda não chegamos nas análises que precisarão ser feitas ao longo do tempo e que se relacionam com os seres do universo e com os seres da Terra que atingiram já um patamar evolutivo bastante alto, e é claro, nos referimos às almas que já são, nesta altura dos acontecimentos, humanizadas. Mas agora, meus irmãos, nós vamos usar esses minutos para pensar em voz alta, tentando um intercâmbio com a divina providência. Vamos pensar no Recanto de Irmãos. Vamos pensar no Burgo dos Lírios. Vamos pensar na colônia onde Maria de Nazaré conduz os acontecimentos. Vamos pensar num irmão Chico Xavier. Vamos pensar numa irmã Joana de Ângeles. Vamos pensar em todos os irmãos que estão conosco nesta sintonia. E vamos pensar que nós existimos dentro deste universo, que foi formado a partir do fluido cósmico. E, portanto, nosso corpo físico é formado do fluido cósmico. Nosso corpo espiritual é formado do fluido cósmico. E o nosso ser espiritual é formado de inteligência pura. E através deste fluido cósmico sabemos, irmãos espirituais amigos, que as nossas súplicas propagam-se através do espaço e através do fluido cósmico que envolve a Terra, e que chegam até as alturas onde a espiritualidade maior se faz presente. Suplicamos a Deus que irmãos possam nos estar ouvindo nesta hora, para pedirmos por esta humanidade sofredora. Mas antes, meus irmãos, vamos pensar já em atitude de prece, que no nosso ser espiritual, no nosso corpo espiritual, chamado perispírito, existem os centros de força e existem as linhas meridianas pelas quais as energias fluídicas propagam-se. E que essas linhas meridianas todas e também os centros de força se acham conectados com todas as regiões do nosso organismo físico. E assim constantemente recebemos fluido cósmico que entra em nós. Todavia, agora em nome do Divino Mestre Jesus, nós suplicamos a ajuda da espiritualidade maior. Nós suplicamos a tua ajuda, Jesus.
nós suplicamos a Ti, amado Pai Celestial. Permita que esses eflúvios possam entrar em todos os irmãos que encontram-se nesta sintonia e que possam ser invadidos por estas bênçãos, verdadeiras expressões medicamentosas do amor divino, e que possam, nas suas formas de expressões, adquirir as diretrizes e as propriedades que são estabelecidas pelos pensamentos construtivos e criativos de vós, espíritos amados, para que transformem-se em medicamentos que possam servir para suprir e satisfazer as necessidades de cada um. Que estas bênçãos possam atingir e envolver todos os nossos entes queridos em nossos lares. Essa humanidade que sofre tanto, amigos espirituais, estão sendo por vós socorridas, mas sabemos que existem instâncias mais altas da espiritualidade, de onde o amor divino flui profusamente, e suplicamos a Deus para que esse amor, energia, amor, criação, amor, socorro, amor balsamizante para a dor e o sofrimento, amor revitalizante para as almas doentes, possam entrar em todos aqueles que estão compartilhando neste momento de prece. Sabemos que os missionários da luz acham-se esparsos no planeta Terra e proporcionam a sua ajuda para esta humanidade que tanto sofre. Que possam esses irmãos receberem do mais alto, das instâncias mais altas da espiritualidade, profusamente as bênçãos celestiais, e que eles possam ter todos os meios necessários para socorrer esta humanidade sofredora, que é tão recalcitrante nas suas faltas e que não quer se autotransformar em direção a Deus, e que está tão materializada e tão comprazida no usufruto de prazeres exclusivamente materiais, esquecidas completamente do seu lado espiritual. E assim, espíritos amigos, nós temos certeza de que a humanidade nunca precisou tanto do vosso auxílio como agora. Todavia, conhecendo como conhecemos o amor incomensurável do Pai, que é infinito e que recomendou a Cristo para que nenhuma de suas ovelhas fosse perdida, também as ovelhas negras, as ovelhas más, as ovelhas pervertidas, transgressoras das leis divinas, terão a sua oportunidade de progresso. Serão enviadas para outros orbes, sabemos. Inclusive, bons espíritos irão acompanhar essas almas para lá auxiliarem as mesmas, para que elas possam conseguir perante elas mesmas obter o seu alto perdão. Pois nós somos os nossos juízes. Nós restauramos a nossa saúde espiritual, muitas vezes através do percurso de caminhos dolorosos, que possam todos serem amparados dentro desta dinâmica, e que possa acontecer através da multiplicidade das crenças religiosas, a evolução das almas todas num grau tal, de maneira que elas possam preencher os requisitos para constituírem a grande família universal totalmente cristianizada e regenerada no planeta, quando tenha ele completado a sua transição planetária. Todavia, almas regeneradas ainda irão sentir as dores do seu passado, mas já estarão totalmente cristianizadas e irão dedicar-se
tão só a prática do bem. Sabemos que uma grande quantidade de irmãos espirituais altamente evoluídos estão chegando ao planeta Terra para socorrerem esta humanidade sofredora. Que nós, pais, se tivermos o privilégio de receber espíritos deste teor evolutivo, possamos ser orientados e abençoados por vós, para que eles consigam desempenhar a missão que trouxeram para realizar na Terra. Obrigado, irmã Joana de Ângeles. Obrigado, irmão Chico Xavier. Obrigado, irmão Mateus. Obrigado, irmãos todos. A gente não diz o nome porque não sabe. Obrigada, irmã Dulce. Obrigado, irmã Madre Teresa de Calcutá. Obrigado, irmãos. Nós sentimos essa influência maravilhosa. Obrigado, irmãos. E ajudai-nos para que possamos prosseguir fazendo esse percurso. Somos filhos pródigos que queremos chegar até a casa do Pai. Auxiliai-nos. Obrigado e que assim seja. A Rádio Luz Espírita apresentou programa Palestra Espírita Online. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespírita.org.br